A região imediata de Caldas Novas Morrinhos, ela possui uma grande riqueza cultural em forma de saberes tradicionais que não são registrados. Esses saberes, eles perdem-se muitas vezes, através do tempo, seja pelo desinteresse dos mais jovens em perpetuar essa cultura, ou pelo desinteresse em relação à própria cultura como um todo, né? E mais do que registrar os saberes tradicionais, que têm sua importância para a história e para a identidade regional, a gente pretende elaborar o registro da cultura em suas mais variadas vertentes, né, abarcando a população local em toda a sua diversidade. Esse projeto vai contribuir para que a população se sinta pertencente à comunidade onde ela se insere e também vai valorizar os produtores de cultura e também o saber local, que muitas vezes permanece às margens nos discursos feitos pelos próprios moradores e também pelo poder público, né, municipal. Essas ações garantem o acesso à cultura para as futuras gerações, por meio do registro e sua catalogação, além de disseminar o pertencimento dos moradores com seus municípios, por meio de ações onde possam contribuir diretamente para a consolidação da identidade cultural. A realização das ações apresentadas pode fomentar outros estudos e iniciativas, ampliando e reforçando ainda mais a contribuição das pessoas que fazem cultura como símbolos de identidade territorial. A segunda questão, ela está relacionada ao meu potencial de articulação e mobilização no território, como eu organizo as pessoas, enfim. Bom, eu pretendo realizar uma articulação entre as prefeituras municipais para poder realizar esse projeto e as pessoas que produzam cultura em sua diversidade, por meio de convites e divulgação dos principais meios de comunicação dos municípios, tais como rádios locais, panfletos de divulgação, seja eles tanto físicos quanto digitais, né? E à medida em que os produtores de cultura, sejam pessoas físicas, grupos, enfim, se interessem pelo projeto, aí vai ser possível cadastrá-los e registrá-los em um mapa de cultura do município. E aí esse mapa ele pode conter relatos e fotografias do processo e das técnicas do saber fazer produzidos por essas pessoas. Como ação de extensão desse projeto, será planejado alguns encontros em formato de feiras livres, em espaços públicos a serem definidos, que sejam voltados para a comunidade em geral. Essa ação ela gera valorização da cultura local por meio da exposição e venda de produtos, que também contribui para que os produtores adquiram um certo retorno, né, e continuem empenhados na ação cultural e em passar esse conhecimento para as futuras gerações. Outras ações que podem surgir como desdobramentos se resumem a oficinas de artesanato, música, culinária regional, dança, assim como concursos de desenho, redação nas escolas municipais, ações que levam conhecimento a diferentes públicos, né, diferentes vertentes. Essas ações de mapeamento, documentação e exposição dos processos de saber fazer podem ser realizadas tanto nos ambientes de trabalho e ateliês das pessoas produtoras de cultura, né, nos momentos de registro das técnicas e saberes, como em espaços públicos a serem definidos previamente, em acordo com as prefeituras municipais, nos momentos de feiras culturais e de oficinas que podem ser promovidas. Bom, a terceira questão sobre a dinâmica cultural do meu território pergunta quais são os grupos, coletivos e associações que realizam atividades culturais no meu território, né? Bom, essas ações propostas, elas destinam-se a dois grupos em dois momentos distintos, né? No primeiro momento do projeto, aos produtores de cultura, né, em sua totalidade e diversidade, separados por municípios, com o intuito de fazer o registro e esse mapeamento, né, das técnicas do saber fazer. E no segundo momento, essas ações são voltadas para a comunidade como um todo, né, para a comunidade da região, por meio da realização de feiras culturais que vão evidenciar a riqueza cultural em cada município. E em ambos os momentos do projeto, as ações não possuem distinção de público, de gênero, de faixa etária, classe social, delegando a participação tanto aos produtores culturais como a quem se interessar pelo projeto e quiser dar apoio às ações empreendidas, né. E a última pergunta, o que me motivou, né, a concorrer ao edital, né, e a minha disponibilidade para atuar como agente territorial de cultura, né. Bom, minha principal motivação para concorrer a esse edital foi a vontade de fazer com que a cultura da minha região imediata tenha uma maior visibilidade, com que ela seja registrada, documentada, para que esses saberes culturais nas mais diversas esferas não se percam, né. Alguns projetos de extensão que eu já executei, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, se voltam muito para a questão da preservação do patrimônio cultural. Atualmente eu estou em fase de elaboração da minha dissertação de mestrado, também junto à Universidade Federal de Goiás, onde eu estudo muito o cotidiano vivido em ruas principais de cidades pequenas, né? E a gente sabe que é no cotidiano que a cultura surge, não é nos grandes palcos, nos holofotes. A cultura está relacionada ao dia a dia, né, ao modo de se viver, de se vestir, de se comunicar, na alimentação. Isso tudo vai gerar uma identidade para aquele local, que essa identidade ela é única, ela só existe ali, né, naquele território. E é por isso que esse edital de agente territorial de cultura ele é tão importante, porque só quem vive, quem conhece, quem está inserido naquele lugar, é que vai saber contar, vai saber descrever melhor como funcionam essas dinâmicas socioculturais, né? E eu acho que é isso, é um prazer enorme ter passado por essa fase de entrevistas, espero fazer a diferença no meu território e queria só agradecer. Muito obrigada.